Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de As Artimanhas dos Adúlteros, que consiste numa exortação que o autor sagrado faz para que fiquemos atentos às formas como os adúlteros tentam enlaçar o homem de Deus, o seguidor da lei do Senhor, aquele que busca praticar a lei de Deus, desviando, portanto, o seu foco da fidelidade a Deus e buscando amarrar-se à infidelidade que só irá gerar tristeza, dor, infelicidade e morte. Esta seção compreende todo o capítulo 7º do livro dos Provérbios. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 7, versículo 7, que diz assim para nós: Vi entre os inexperientes, percebi entre os jovens um rapaz sem coração. É interessante nós notarmos aqui que a palavra de Deus, aqui, ela já entra, já começa a descrever, ela, após uma breve introdução nesta sessão, o versículo anterior, o autor dizia que via pela janela, e agora o que é que ele vê? Ele fala precisamente o que vê. Entre os inexperientes, percebe um jovem, um rapaz sem coração. Então, no meio dos inexperientes, ele vê ali um jovem que consiste em um rapaz sem coração. Ou seja, ele vê no meio daquele grupo, da multidão, alguém que se destaca, mas não alguém que se destaca pela sua habilidade ou alguém que se destaca por deixar transparecer algo bom ou algo de nobre, mas é alguém que se destaca por ser alguém sem coração. O que essa expressão quer falar para nós? Geralmente, na nossa linguagem popular, quando nós falamos que fulano é sem coração, nós estamos querendo dizer, com essa expressão, praticamente como sinônima de outras expressões que nós utilizamos, como, por exemplo, desalmado, que não é tão frequente, mas também utilizamos. Alguém sem sentimento, alguém sem empatia, alguém que realiza o mal e, inclusive, se compraz em realizar o mal, sente prazer em realizar o mal. A expressão sem coração, nas Bíblias, essa expressão, ela costuma ser traduzida, aqui nós quisemos traduzir literalmente, mas ela costuma ser traduzida por sem juízo. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque as versões, aqui na versão hebraica, sem coração, as versões grega e latina, ou seja, a 70 e a Vulgata, essas versões grega e latina da Sagrada Escritura, na Vulgata, por exemplo, aparece o termo stultum, de onde vem estulto. Então, nós podemos dizer louco, sem inteligência, stultum, stultum. E no grego, afrona, que quer dizer frenético, tolo. Prestem atenção.
o que a palavra de Deus está falando aqui. Por que no grego e no hebraico é traduzido dessa forma? Porque quando se fala de alguém sem coração, no sentido hebraico, quer indicar alguém sem sabedoria. Por quê? Porque o coração é o símbolo da sede do ser, é o centro do ser. Então, alguém que falta ao coração é alguém que falta uma orientação moral, alguém que falta discernimento. Então, nós podemos dizer também que alguém sem coração, como entendiam os antigos sábios de Israel, é alguém sem temor de Deus. Então, percebam o sentido dessa expressão. É alguém sem o discernimento. O sentido grego, um tolo, um frenético. Um tolo é exatamente alguém que não faz discernimento. O estuto, né, no sentido latino, sinônimo de tolo, sinônimo de louco. É alguém que não faz uso exatamente da razão, age irrefletidamente, não pensa. Alguém frenético é alguém que vai no meio da empolgação, alguém que age por empolgação, de forma inconsequente, né, sem refletir, sem medir sobre os atos, sobre as consequências dos seus atos. Então, o autor está mostrando que nós temos que tomar cuidado para não sermos pessoas sem sabedoria, pessoas que agem como se fossem loucos, como se fossem desprovidas de juízo, como se fossem pessoas sem discernimento. Santo Agostinho já dizia que a juventude sem formação moral é facilmente arrastada por paixões. E aqui a gente também precisa entender no sentido espiritual. Aqui não só o jovem no sentido cronológico e biológico da expressão, mas também, sobretudo, no sentido psicológico e espiritual. Quantas pessoas não amadureceram? E Aristóteles, nesse sentido, ele falava que o homem maduro é exatamente o homem que busca viver no equilíbrio das virtudes e não arrastado por suas paixões. É alguém que busca a felicidade na realização do bem. Então, muitas vezes nós podemos até ser avançados em idade, mas não amadurecemos psíquica e espiritualmente e nem também moralmente se nós nos deixamos ser arrastados pelas nossas paixões. Então, sem formação moral é facilmente arrastado pelas paixões, dizia Santo Agostinho. Pode ser que você seja alguém inexperiente nesse sentido. É vivido, passou por várias experiências na vida, mas não aprendeu com as experiências. Continua sendo arrastado ao sabor das ondas, das paixões. Cuidemos para que aquele inexperiente, aquele jovem que foi visto pela fresta da janela, pela sabedoria divina, pelo próprio Deus, não seja um de nós. Mas que o Senhor possa nos conceder a sabedoria, o dom da sabedoria, o dom do discernimento. E o Senhor possa nos fazer enxergar e agir sempre medindo as consequências dos nossos atos e sempre pensando: isso é para o bem ou isso é para o mal? Se for para o bem, louvado seja Deus, que eu o faça. E o faça sem hesitação. E o faça assumindo as consequências. Ainda que isso redunde
em dor, em incompreensão. Mas se é para o bem, é sempre bom realizá-lo. E nunca para o mal. Nunca agir irrefletidamente. Sempre discernir o que vai ser bom para mim, para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas, inclusive até para os meus inimigos, o que vai ser bom para a sua salvação, a salvação dos meus inimigos, a minha salvação. Para a conversão, para a transformação do meu coração e daqueles que me perseguem. Para a conversão e a salvação dos meus amigos, dos meus familiares. Então não nos esqueçamos, a juventude é um dom precioso, mas ela pode se perder na ausência de guia. O sem coração é aquele que não deixa a sabedoria moldar a sua vida. Então esse versículo é, ao mesmo tempo que é uma advertência, é uma exortação, é um chamado a nos deixarmos ser guiados pela sabedoria divina. E deixar ser guiado pela sabedoria divina é ter uma orientação moral. É se deixar ser moldado pela sabedoria. E ter uma orientação moral é seguir os mandamentos de Deus. É se deixar ser formado pelo próprio Deus. Como dizia o livro do Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, livro do Eclesiastes, que inclusive também faz parte da tradição salomônica, ou seja, igualmente como o livro dos Provérbios, é atribuída a autoria ao rei Salomão. Eclesiastes 12, ou Coelet, Eclesiastes 12:1, Coelet 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho mais prazer. Então, na tua mocidade, na tua juventude, lembra-te do teu Senhor. Guia-te pelo teu Senhor. Ouve a voz do teu Senhor no mais íntimo do teu coração. Ouve a voz do teu Senhor que te dá juízo, que te dá direcionamento, que te dá sabedoria, que te inclina para o bem, que te faz desejar o bem. Lembra-te do teu Senhor e não te deixes levar pelas tuas paixões. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e inclinar o nosso coração para o bem, inclinar o nosso coração para a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.